Bom dia, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é terça-feira, já tô aqui na frente dos gráficos. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, minha namorada acordou cedo, ela tá aqui do meu lado, ó. Tá trabalhando de home office. É isso aí, já abriu o gráfico, já abriu o site de notícias e vou passar a visão aqui pra vocês. Já fiz a marcação da minha sessão operacional, né, rapaziada, que é das 9 até as 2 horas da tarde ali. Aqui no site de notícia a gente não tem nada relevante, beleza? A gente tem um feriado bancário aqui, só que não é um ativo que a gente opera, né? Então tá de boa, é irrelevante pra nós, fechou? Ali agora de manhã não vai ter nenhuma notícia interessante também. Fechou? Tá tudo aqui, ó. Essas notícias de pasta amarela e laranja não são de alto impacto no gráfico, né? Não dá uma volatilidade grande. E essas notícias de pasta vermelha são uma notícia que vai dar um grande estrago no gráfico na maioria das vezes, né? Só que, como vocês podem ver, vai ser só às 10 horas da noite no NZD e no JPY aqui, na verdade, ó. Acabei de ver, rapaziada. Isso daqui no JPY, eu opero o SDJPY também, ó. Eu acabei de ver agora. Quando tá assim, tentative, é que a notícia vai sair hoje, só que não tem um horário definido. Então ela pode sair do nada, tá? Então, tá. Acabei de ver agora ao vivo aí com vocês. Fechou? Mas é isso, rapaziada. Sem muito segredo. O SDJPY, XAUSD ali, tudo marcado, a seção operacional, EURUSD, GBPUSD. Agora bora esperar alguma oportunidade. O SDJPY, caraca, olha isso, ele precisa vir aqui, ó, para corrigir esse desequilíbrio de preço. Então, bora ver como é que vai ser. Então, bora que bora. Vou ali pegar um cafezão, acabei de acordar. Então, galera, eu fiz um pão com ovo aqui, ó, pra mim e pra minha namorada. Um cafezão também, ó. Agora eu tô aqui na frente dos gráficos. Ó, Volkswagen Jetta. O que tá me recomendando anúncio do TradingView? Bora que bora. Fiz um negocinho pra nós comer aí. Agora a gata e eu vamos roer um pão com ovo. Bora pra cima, rapaziada. Pessoal, agora são que horas? 11h04. 11 horas da manhã e tá dando uma operaçãozinha aqui agora. Eu vou entrar, vou deixar a tela gravando. Falta 20 segundos pra fechar o canal de intenção no GBPUSD. Se fechar positivo eu entro e de qualquer forma essa vai ser a base da operação. Aí, rapaziada, eu vou entrar ao vivo aqui. Bora que bora, assim que ele fechar, fechou. Pronto. Operaçãozinha aí de compra de USD.
A gata vendo o take ao vivo aí, ó, rapaziada. Os números na tela. Já teria fechado faz muito tempo. Vou mostrar pra vocês, ele chegou perto do take e retraiu. Aí, ó, rapaziada. Chegou em 1.400 e pouco, né? Tá agora 1.200 e pouquinho dólar. E é isso, ele retraiu. Faz parte. Vou deixar aí, ou é take, ou é 0-0. Bora que bora, meu alvo tá ali em cima. Tá em 1.600 dólares, alguma coisa assim. Então bora esperar e bora pegar o takezão ao vivo aí. Eu já movi meu stop pro 0-0. A gata tá aqui assistindo de camarote ao vivo. Ela perguntando por que tu não move o... Por que tu não move o teu stop aqui pra cima? Aqui pra cima. E daí eu falei, porque o gráfico pode voltar até aqui e voltar lá no take. Mas é isso aí, rapaziada. Mas tem pessoas que trabalham assim, né? É o trailing stop o nome. Daí vai arrastando conforme o gráfico sobe. E é isso, a gata só tá me esperando pra almoçar, Eu né? já tô até suando de nervoso aqui, ó. Já, meu coisa já tá aqui, ó. Meu stop aqui, ó. Nunca que eu ia pagar pra ver se ele ia voltar, retrair, chegar... Mas credo, ele tá aqui já, ó. Mas, ó. É isso aí, rapaziada. Bora de takezão ao vivo aí. Só sai quando bate na linha vermelha, né? Vai, começa a dançar aí a dancinha da chuva. Dança do take, galera. Vai bater. Ai, nervoso. A reação Ai, da meu gata. Deus. Meu Deus, cara, olha ali. Não é possível. Ou é na linha, ou é 0-0. Meu Deus, cara, olha isso aqui. Olha ali, velho. Não, move esse stop aí. Não. Brincadeira. Ou é na linha, ou é 0-0. Ou eu ganho 1.600 ou eu não ganho nada. Mas então bota ali, me dá o que tu ganhar. Aí tu fica com Ah, tá fácil. Só quer mamão, só quer mel. Aí, rapaziada. Se essa operação soubesse quanto que eu quero almoçar, ela já tinha batido lá já. Opa, 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 opa. Rapaziada, agora vai pro takezão, hein? Agora vai. A gata quieta aqui. Esse próximo candle vai. Tô fazendo... Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Foi? Ainda não. Ai, Quando bater ele vai fechar. ai, meu Deus do céu. Boa, finalmente, senhor. Bora comer que eu tô com fome. Isso aí, rapaziada. Operaçãozinha fechada. Agora, bora almoçar. Depois eu mostro o contexto e o resultado aí pra vocês. Fechou? Então, bora que bora. Mais um diazão de take. Agora ele tá decolando ali, ó. Sempre assim, né? Bate no take e decola. Mas faz parte. Bora almoçar agora. Então, galera, agora já é 12:30, a gente almoçou, já comemos uma sobremesa, um chocolate ali, os PC estão ali. Agora a gente vai descansar um pouco, vamos ficar de boa e depois a minha gata vai voltar a trabalhar, né? É isso, vamos acompanhando.
Então, rapaziada, acabei de voltar pro PC. A operaçãozinha apagou e andou bastante, como vocês viram. Mas tudo dentro do trading plan, né? E é isso. Agora eu vou começar a editar o vídeo. Agora são 1h30 da tarde. Agora eu vou começar a editar o vídeo de ontem, né? E depois a gente vai tomar um cafezão bem gostoso. Um cappuccino. Um cappuccino. É isso aí, bora que bora. Galera, acabei de editar o vídeo de ontem, tá? Agora são quase 4 horas da tarde. E é isso. Agora tá no horário do café, né, meu amor? Uhum. A minha gata quer que eu vou lá na padaria pegar algo pra nós roer. É isso aí, eu acho que eu vou lá. Mas ela não se decide o que ela quer comer. É que eu não sei o que eu quero. Eu quero comer alguma coisa. Ela quer comer fazer. algo gostoso, mas não sabe o que quer. Eu não sei o que é, entendeu? Eu não posso sair, né? Daí tá, tá na sua responsabilidade, eu confio. Então tá bom, tô fazendo uns negócios muito top. Então é isso, rapaziada. Eu vou lá na padaria rapidão e vão acompanhando. Partiu padaria, vou pegar uns negócios bons pra nós tomar um cafezão, porque eu tô com fome também. E é isso aí, bora que bora. Vou com o Honda Fit. Então, rapaziada, hoje foi dia de take, como vocês puderam ver, tá? Foi um dia simples. Cara, primeira operação vencedora do mês. A primeira semana do mês, vocês acompanharam aí, eu fui hackeado, eles roubaram meus fundos da corretora, né? Eu consegui recuperar tempo, enfim, a primeira semana de outubro eu perdi a semana toda. Então agora a gente já iniciou a segunda semana de um jeito extremamente próspero, né? Então é isso, cara. Quem faz o certo é só questão de tempo para as coisas virarem, né? Então eu não me preocupei de ter perdido, igual eu comentei no vídeo de ontem, não me preocupei em ter perdido a primeira semana de outubro, porque eu sei que eu faço certo no dia a dia, eu sigo as regras, sigo o trading plan e no final a conta sempre fecha, entendeu? A gente sempre vai ter progresso. Então é isso, rapaziada. Tô chegando aqui na padaria, tô parado no semáforo e vão acompanhando. Então é isso aí, rapaziada. Peguei as coisas aqui na padaria. E agora bora voltar pra casa pra fazer um cafezão pra minha gata. E bora que bora, rapaziada. É diazão simples, entendeu? Não é porque a gente deu um take que o dia é um dia extraordinário, que meu Deus do céu. Não, cara. Só mais um dia simples na vida de um real trader, entendeu? Que não vende curso, não vende nada, apenas vive do mercado. Então bora pra cima, voltar pra casa. Aí, galera, acabei de chegar. Os carros já estão guardados. Fuscão só de boa, né? Cê é louco, carro bonito, velho. Já pensou um Fusca e um Nivus de daily? Transformar o Honda Fit num Nivus? Cê é louco. Cena, hein? Os dois brancão. Ó, o arroba do Insta lá, rapaziada. FX José G. Pessoal, quase 4h30. Eu já peguei o negocinho pra roer aqui, que é uma coxinha, um café. Os gráficos abertos. A gata aqui tomando um cafezão também. Olha o que ela pegou. Um negócio de salsicha e uma coxinha também. É isso aí. Bora que bora. Isso aí, galera. Mais um diazão. Tô indo ali pegar mais um negocinho pra roer. Sem segredo nenhum. Ó, a gata lá trabalhando lá, ó. É isso aí. Hoje a gente só ficou em casa, né? Que ela tá de home office. E não tem muita coisa pra fazer, não. Foi mais um dia normal. Ó, o tempo como tá hoje. Todo nublado. Cara, eu acho muito lindo essas montanhas lá atrás, ó. Aqui é uma vista muito linda, rapaziada. É isso, vou pegar um cafezinho. E mais um negócio pra roer. Sem segredo nenhum, rapaziada. Bora que bora. Mais um dia aí na minha vida. E hoje foi um dia que teve operação, mas não tem muito o que falar não, tá? Só à noite eu vim passar um contexto da operação, vou explicar o porquê eu entrei, o motivo que me fez clicar, o meu racional, né, por trás da entrada. Mas no mais não tem mais nada, é um dia simples. O dia que não tem operação e o dia que tem operação, eles são iguais, só muda os valores e os números e tudo mais. Só que, cara, as atitudes são as mesmas, entendeu? Tipo assim, quando não tem operação, o que eu faço? Não faço nada. Quando tem operação, eu entro na operação, independente do resultado, se é stop, take, 0 a 0, eu fecho o gráfico e saio do computador e vou fazer qualquer outra coisa, cara. Mesmas coisas que eu faria no dia sem operação, no dia que dava stop, por exemplo.
Tá tudo aí registrado no canal, entendeu? Não sou eu que tô falando, é comprovado. Tá aí todo o meu histórico dos últimos meses do canal, tudo registrado, beleza? Então eu vou comer aqui mais um negocinho e bora que bora. Então, galera, eu trouxe vocês aqui na varanda que eu vou comer um negocinho aqui. É uma massa, né? Tipo um negócio com farofa e tomando um café. E, rapaziada, eu também quero falar pra vocês algumas questões que eu vejo acontecendo muito, né? A grande massa, a grande parte, a maioria que está no mercado financeiro, seja iniciante ou seja experiente, tem o seguinte pensamento que eu vejo muito que vocês têm, né? Vocês não, vocês que me assistem há mais tempo já não tem mais esse pensamento. Mas quem tá conhecendo meu canal agora e tudo mais, qual que é o pensamento? De achar que, cara, tudo que envolve trade tem que ser 100% fodástico, 100% incrível, 100% maravilhoso, todos os dias, entendeu? Tipo, meu Deus, vocês botam, tipo, o take, vocês botam o ganho num pódio, assim, de tipo, meu Deus, eu tenho que dar um take, e eu fico muito feliz quando eu tenho um take. E, cara, é porque foi vendida uma imagem muito errada do mercado financeiro, entendeu? Os guruzão, os caras que vivem de curso e tal, eles fazem parecer tudo 100% mil maravilhas pra, de fato, vender o curso, entendeu? E daí, nisso, vem uma mensagem muito errada, uma visão muito errada para as pessoas que estão iniciando no mercado. As pessoas acham que, tipo, para ter resultado no mercado financeiro tem que ter uma rotina, meu Deus, fodástica, uma vida 100% mil maravilhas. E, cara, na realidade, para você ter resultado, é só você ter um operacional bem definido, uma estratégia, né, um gerenciamento e a mentalidade, entendeu? Nada mais, entendeu? Só que também nessa mensagem que o pessoal passa, os guruzão, eles não falam sobre o loss, entendeu? Eles só mostram take e não mostram loss. E o loss, cara, ele acontece mais do que o take na maioria das vezes, né? Na maioria dos operacionais. Claro, tem operacionais que acerta todo dia, mas enfim. E o que acontece? Quando a pessoa leva um loss, a pessoa, tipo, não aceita esse loss. Tipo, a pessoa fala, meu Deus, como assim? Eu tô levando loss, tô perdendo dinheiro. Não posso perder dinheiro. Essa é a mentalidade que as pessoas têm. Mas saibam, cara, que você tem que virar amigo do loss. Enquanto você não vira amigo, você não aceita ele. Entendeu? Enquanto você não aceita, você sempre vai tentar fugir dele e vai tentar, tipo, no dia que você leva um loss, ao invés de você aceitar e fechar o gráfico e voltar no próximo dia, você pega e tenta abrir outra operação para recuperar. E nisso, quando você vê, você tá em overtrade, você tá com muita ansiedade, você já derreteu sua conta toda, entendeu? Cara, acontecia isso muito comigo, entendeu? Eu não tô falando, porque eu escutei em algum lugar, não. Eu tô falando porque eu trilhei esse caminho. E, cara, realmente não é fácil. José, parece fácil você falando, mas não é fácil, cara. Só que é a realidade, entendeu? Enquanto você não aceita o loss, de fato você sempre vai ficar num, tipo, ganha, beleza, você ganhou, só que quando você vê, você já não tem mais conta, você derreteu tudo sua conta, e essa é a grande realidade do mercado, entendeu? E é isso, rapaziada. À noite eu passo mais uma visão pra vocês, eu só tô tomando um cafezão aqui agora, e vão acompanhando. Então, rapaziada, eu e a gata agora vamos na van. É isso aí. Bora que bora. Vendo nas loucuras da madrugada. Então, rapaziada, acabamos de chegar aqui na van. Saiu o Fuscão estacionado. Olha a Estátua da Liberdade aí. Bora que bora, rapaziada. Coisa linda, hein? Partiu. Ó. Ó a gata aí. Bora fazer umas comprinhas? Bora. Do seu cartão. No meu cartão? Claro. Rapaz, tá muito fácil. Ó, rapaziada, bora as compras. É isso aí. Bora que bora. Essa daqui tá R$120. Ó. R$120. Bora que bora. Minha gata tá vendo outros shorts aí. Esse daí tá 60. Não.
Ah, 90. Isso é saldo? Desde quando isso é saldo? Bora que bora. Então, rapaziada, a gente foi comprado uma camisa e um shorts. Deu R$190, né? Isso aí, bora que bora. Olha o Fuscão lá. A estátua da... Como é que é o nome dessa estátua? Estátua da Liberdade. Da Liberdade. Então, rapaziada, vocês gostam do acelerinho do Fusca, né? Então eu vou acelerar aí pra vocês verem. Rapaziada, cê é louco. Aí, rapaziada, se liga. E eu nunca piso quase nada, velho. Eu me divirto com esse carro, velho. Meu Deus, que carro da hora. Fala, galera, já são quase 2 horas da manhã e eu vim aqui passar o contexto da operação de hoje para vocês. Vim também adicionar a operação no diário de trade. Já tá aqui na tela, tá? Então, bora pra tela do computador. Hoje eu não vou gravar a tela do PC e explicar a operação, porque eu faço isso com o áudio do notebook. E depois para mim editar essa operação vai dar trabalho, então para facilitar, né, amanhã para mim eu apenas vou posicionar o celular aqui, vou filmar a tela do computador e é basicamente isso, mas vai dar para entender legal aí, beleza? Então vão acompanhando com a explicação, depois eu registrando no diário de trade e depois eu vou finalizar o vídeo, porque já são quase 2 horas da manhã, beleza? Então vão acompanhando até o final, rapaziada. Então, galera, eu vou deixar o celular assim, tá? Improvisado. Nos vídeos anteriores vocês puderam ver que eu consegui gravar a tela com a minha webcam, mas não é o caso desse vídeo, beleza? Eu vou fazer rapidão pra mim conseguir dormir pra amanhã acordar na sessão operacional. Mas de qualquer forma eu vou tentar explicar detalhadamente aí pra vocês, tá bom, rapaziada? Primeira coisa, esse daqui é o gráfico do diário, galera. Eu sempre começo analisando, né, o gráfico do diário. E se a gente bate o olho no diário, qual que é o viés do nosso gráfico, do tempo gráfico do diário? É alta, entendeu? Então, cara, analisando assim o diário, a gente já vê que o gráfico no médio e longo prazo foi de alta, tá? Beleza? A gente vem pro gráfico de curto prazo, né, aqui no diário, e a gente tem um fluxo de alta, beleza? A gente tem, de fato, um fluxo de alta do diário, onde ele fez essa movimentação aqui, beleza? Quando ele fez essa movimentação aqui, qual que é a próxima expectativa de movimento dele? Ele fez uma expansão, retração, expansão. Qual que é a expectativa do próximo movimento dele? Retração e depois expansão, tá? Mas aqui a gente pode observar uma coisa muito interessante. Para quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu utilizo, né? Que é o sweep, que é a captura de liquidez, tá? Como que o mercado se move, galera? Eu já expliquei isso aqui nos vídeos antigos, mas o mercado se move em ondas, tá? Então é expansão, retração, expansão, retração, expansão. Tipo assim, entendeu? Mas sempre buscando topos e fundos como alvos, entendeu? E quando o gráfico está numa tendência, ele vai renovando topos, tá? Quando ele inverte, ele vai renovando fundos. Então, ele vem fazendo fundos mais baixos, uma tendência de baixa, por exemplo, e fundos mais altos, uma tendência de alta, tá? Quando que a gente sabe que, de fato, uma tendência vai ser revertida, vai ser rompida? Como que a gente sabe? É utilizando a varredura de liquidez, por exemplo, tá? Quando o gráfico vem numa tendência, ele vai renovando as estruturas, né, que no caso é as ondas do preço, ele vai renovando com o corpo do candle, ou seja, igual esse candle aqui, ó, rapaziada,
esse candle aqui, ele fecha um rompimento com um candle cheio, entendeu? Com o corpo do candle. E isso nos mostra que o quê? Que ele teve força e que de fato aquela estrutura vai ser seguida, né? Aquele fluxo vai ser seguido quando ele fecha com o corpo do candle. Ou seja, ele tá vindo e daí ele faz uma expansão, faz uma retração e quando ele vai dar início na expansão, ele vem um candle forte, né? Ultrapassa do topo anterior e de fato fecha o candle com o corpo, entendeu? Ele fecha com o corpo, fechou com o corpo, beleza, rompeu a região. Quando que eu considero uma captura de liquidez, que o preço só foi lá capturar a liquidez? Quando ele está numa tendência de alta e de fato ele vai iniciar para romper o topo anterior, que no caso é esse daqui, né? Ele vai iniciar para romper, quando chega aqui, ele faz qual movimentação? Ele pega, faz um sweep, um candle, não um pavio, ele deixa um pavio bem grande, tá? Ele deixa um pavio bem grande, ou até mesmo um pavio de qualquer tamanho, mas um pavio na linha, né, do topo, ou seja, ele faz essa movimentação aqui. Isso nos mostra o quê? Olha a diferença nítida para essas duas movimentações. Essa movimentação aqui é a movimentação que nos diz que o topo, né, ou o fundo, enfim, a tendência vai ser rompida e ele vai seguir aquela movimentação, entendeu? E essa movimentação aqui, ela nos fala o quê? Ele foi um topo fraco e o preço só veio aqui buscar liquidez, que é o dinheiro, né? Então, o que o gráfico faz depois? O gráfico inverte, né, e vai lá buscar o fundo, entendeu? Ele faz essa movimentação. E aqui, o gráfico rompe com o corpo do candle, o gráfico continua subindo, porque ele teve força, entendeu? Então, assim, a gente identifica uma expansão, retração, expansão que vai continuar o movimento, e a gente identifica uma expansão, retração, e de fato uma falha de expansão, e ele reverte o movimento. Daí ele continua o movimento de baixa, no exemplo, né? E se for jogar no exemplo de alta, é isso daqui, entendeu? Ó, ele tá de baixa, ele vai continuar a movimentação de baixa, ele faz essa movimentação e rompe com o corpo do candle. Então, nos mostra que, de fato, o gráfico teve força de romper, tá? Nesse caso aqui, o que que ele faz? De fato, ele tá numa tendência de baixa, né? Aqui atrás, vamos supor que teve mais coisas. Ele tá numa tendência de baixa, ele faz que vai romper e fecha com o pavio do candle, né? Fecha um pavio de candle e não tem forças para romper e ele reverte o preço e faz essa movimentação aqui, entendeu? Então, cara, identificar ali a ação do preço, o contexto gráfico, vai te salvar demais e vai aumentar muito a sua probabilidade de acerto, entendeu? Porque você tá entendendo o contexto do gráfico. Então, aqui no diário, rapaziada, o que que eu observei, tá? Eu observei a seguinte coisa. Beleza, aqui, quando a gente bate o olho aqui, pode parecer meio confuso, pode parecer que o gráfico tá de lado, só que na realidade, o que que ele fez aqui, tá? Aqui, de fato, ele tava num fluxo de baixa no gráfico do diário. Então, a gente tem o diário num fluxo de baixa, deixa eu marcar aqui. Ele, de fato, fez um sweep aqui, que é uma captura de liquidez, tá? Aqui nesse topo, ó, vocês podem observar que tem essa linha aqui. E no final dessa linha, como isso aqui era um topo, o gráfico faz o quê? O gráfico captura a liquidez. E quando captura a liquidez, ele cai. Ó, vocês podem observar, entendeu? Só que isso foi meio que irrelevante. Ele não fez uma grande queda, essa captura de liquidez. Ele, de fato, renovou um novo fluxo do diário, beleza? E se o fluxo está de alta, ou seja, o fluxo fez essa movimentação, qual que é a tendência, a expectativa da próxima movimentação? Que de fato ele vem aqui e continue o fluxo de alta, então ele faz essa movimentação aqui, tá? Então, o que que ele fez aqui? Ao invés de ele chegar até aqui, na região dos 50% dessa estrutura aqui, ó, de fato, ele pegou e passou reto. Ou seja, ele nos mostrou que queria inverter o fluxo. Por mais que esse cenário tá lateral, a gente consegue coletar algumas informações que são detalhadas e muitas vezes passam despercebido, entendeu, rapaziada? Então aqui, ó, nesse caso o fluxo estava de alta, porém o gráfico não teve forças para continuar essa movimentação, mas veio aqui embaixo e olha o que que o gráfico fez aqui, tá? O gráfico do diário, rapaziada, prestem atenção nos detalhes, lembrem sempre dos detalhes, tá? Chegou aqui, tinha um fundo, o que que esse fundo fez? Ele foi um alvo de captura de liquidez. Então o gráfico utilizou esse fundo para pegar o dinheiro, os stops que estavam aqui e de fato fazer uma movimentação contrária, ou seja, ele veio aqui e capturou a liquidez. E olha o que eu falei antes para vocês, galera, o gráfico não fechou com o corpo do candle, ele fechou com o pavio. Olha aqui, ó, o pavio do candle, entendeu? Aqui era um fundo anterior, o gráfico veio e rompeu esse fundo.
entendeu? Mas ele não rompeu com o corpo do candle, ele rompeu de fato com o pavio. Olha aqui, ó, esse daqui foi um rompimento com o corpo do candle. Olha aqui, ó, como o candle fechou forte rompendo a região, entendeu? Isso nos mostra que o preço tem a probabilidade de continuar a movimentação. Quando ele rompe com o pavio do candle, ele nos mostra que ele está fraco, ele só veio capturar liquidez para reverter a movimentação. Então, eu já tenho um viés do diário, que era o quê? Ele veio aqui capturar esse fundo, mas ele não quer cair, ele quer só pegar a liquidez desse fundo aqui para subir. Então, qual que era o viés do diário no curto prazo aqui? Era compra. E daí a gente consegue adicionar mais um detalhe aqui, ó. O que ele veio buscar aqui atrás? Um Fair Value Gap, tá? Quem me acompanha mais tempo aí já sabe, mas enfim, ele respeitou no Fair Value Gap aqui atrás e de fato tinha mais confluências nessa região, né? Que foi o quê? Captura de liquidez, o fluxo no curto prazo de alta, o Fair Value Gap, ou seja, qual que é o nosso viés para o diário? É um viés comprador, tá? Então, diário compra, beleza? Agora a gente vai alinhando os tempos gráficos, tá? Então a gente tem aqui em cima, ó, diário compra. Agora o que a gente faz? A gente pega e desce o tempo gráfico. Eu vou descer para o tempo gráfico de 1 hora, porque eu já tenho o meu viés do diário. E no tempo gráfico de 1 hora, o que eu faço? Eu marco a minha sessão operacional. Qual que era a minha sessão operacional? Das 9 da manhã até as 14 horas, que no caso é as 2 horas da tarde, entendeu? Então essa é a minha sessão operacional e eu tinha o meu viés do diário, entendeu? E no viés do diário, ele já está feito, então eu não volto mais lá no diário. Eu sei que o diário é compra. Aqui numa hora, eu tenho um fluxo. Qual que é o fluxo de uma hora? Se você bate o olho, você pode pensar, meu Deus, isso aqui está lateral. Só que, novamente, a gente tem que sempre prestar atenção aos detalhes, entendeu? Quando você bate o olho aqui, você pode pensar, pô, isso aqui está lateral. Só que não, cara, tem muito detalhe aqui na tela. Entendeu? Novamente falando, prestem muita atenção sempre na questão da captura de liquidez e de quando o candle fecha com uma força para um lado, de fato, porque isso vai te salvar de muitas operações perdedoras, entendeu? Porque observar a captura de liquidez, ela te dá uma vantagem muito grande em relação a, tipo, você ficar aleatoriamente aqui na frente do gráfico, entendeu? Então aqui, ó, quando chegar na minha sessão operacional, que é das 9 até as 2 horas da tarde, eu olho para a esquerda e vejo o que aconteceu antes, né, para mim tomar alguma decisão com base nas informações que o gráfico me apresentou, entendeu? Então, o que acontece antes da minha sessão operacional e o que acontece depois servem apenas de informação para mim tomar alguma decisão dentro da minha sessão operacional, que é das 9 até as 2 horas da tarde, tá bom? Então aqui numa hora, galera, o que a gente tem? A gente tem um fluxo no curto prazo de baixa, tá? Ah, José, meu Deus, como assim? O fluxo no curto prazo do diário estava de alta e o fluxo de uma hora no curto prazo estava de baixa? Como é que você abriu uma operação de compra? É justamente as informações mais os detalhes que me dão a probabilidade de eu tomar alguma atitude, entendeu? Eu poderia ter levado stop? Poderia, mas cara, é probabilidade. Quando eu levo stop eu perco pouco, quando eu dou um take eu ganho muito. E esse é o game real do Forex. Então vocês podem ver aqui nitidamente na tela que o fluxo estava meio que lateral e meio que de baixa. Entendeu? Aqui em cima, o que o gráfico fez? Olha isso, rapaziada, a magia de vocês saberem identificar as capturas de liquidez. Aqui em cima, olha só, em nenhum momento o gráfico fechou acima desse topo com o corpo do candle, entendeu? Olha aqui, ó, cara, nítido o que eu tô explicando para vocês. Quando ele não fecha com o corpo do candle e deixa esses pavis aqui, isso nos indica que o gráfico não tá tendo força para continuar essa tendência. Então ele veio só capturar a liquidez, que é os topos e os fundos são liquidez, é dinheiro que tá aqui. O gráfico vem, captura o dinheiro e reverte, entendeu? Claro, tem probabilidades, às vezes ele vai vir, vai fazer um pavio aqui e vai fechar o candle e vai subir novamente. Só que daí quando você leva um stop operando dessa forma, você perde 1 e quando você acerta, você ganha 3 ou 5, entendeu? Então são sempre probabilidades, galera. E foi o que ele fez, ó. Ele veio aqui nesse topo, capturou a liquidez e derreteu, cara, olha só, derreteu. E o que ele fez antes da nossa sessão operacional, beleza? No diário, a gente já estava comprador. Então, aqui antes da nossa sessão operacional, o gráfico de uma hora formou um fluxo vendedor, entendeu? Ele estava num fluxo vendedor de fato. E o que eu sempre procuro fazer? Eu sempre procuro comprar barato e vender caro. Então, eu utilizo essa ferramenta aqui que vocês já conhecem, que é a ferramenta de região de compra e região de venda. Eu pego e traço do início ao fim da minha estrutura, no caso esse aqui é o final, esse aqui é o começo, eu tenho uma estrutura aqui, um fluxo. Eu venho no topo até o fundo e de fato, pronto, eu tenho a minha região. Então, eu sei que o fluxo de uma hora, ele está vendedor. Então, o gráfico tende a voltar
voltar até os 50% de uma região e depois continuar o fluxo, que foi o que ele fez, entendeu? Então eu sei que aqui dos 50% para baixo, eu posso comprar, eu posso procurar compras até a região dos 50%. Depois dos 50% para cima, eu posso procurar vendas para continuar a tendência de baixa, o fluxo de baixa, tá? Então é basicamente isso. A gente tinha essa informação aqui ao início da sessão, o gráfico estava aqui, ó. O gráfico estava aqui e eu tinha a informação que eu iria procurar compras, entendeu? Eu iria procurar compras e junto com essa informação do fluxo do H1, a gente teve mais uma captura de um fundo lá de trás que nos mostra que o gráfico foi ali embaixo só para capturar uma liquidez também, entendeu? Aqui, ó. Vocês podem observar, ah, José, mas fechou com o corpo. Não fechou, cara. Novamente falando, rapaziada, fiquem atentos aos detalhes. Olha aqui, ó, se eu arrasto essa linha pra cá, vocês podem ver nitidamente que não fechou com o corpo do candle. Olha só, faltou quantos pontos para fechar com um corpo? Faltou 5 pontos. Então, cara, realmente é os detalhes que vai te salvar de muito stop. Então, aqui, só com esses dois detalhes, né, que foi a questão do fluxo do H1 e mais a captura de liquidez, eu já tive o meu viés do H1 também, que seria de fato compra até essa região aqui. E se a gente quiser adicionar mais detalhes ainda, a gente tem aqui atrás também, ó, um Fair Value Gap, entendeu? Ah, José, como tu sabe que de tantos Fair Value Gaps aqui, esse daqui ia respeitar? Cara, ninguém sabe. A gente poderia ter 1 milhão de pontos de interesse marcado aqui. Como eu sei que o gráfico iria respeitar em um desses? Cara, eu não sei. O gráfico poderia ter passado reto nesses dois aqui e respeitado nesse último aqui e de fato feito a movimentação. Eu ia participar na movimentação, eu não ia participar no, esperando tipo uma ordem pendente aqui, ele toca e eu entro. Não, entendeu? Eu iria esperar o gráfico tocar, independente de qual seja, se fosse nesse ou nesse, e esperar a movimentação para depois na movimentação entrar, entendeu? Então é basicamente isso, ó. Ninguém sabe qual ponto de interesse, qual região vai ser 100% respeitada. A gente trabalha com a reação do preço, né? Com a reação com base nas informações. Então é basicamente isso. Eu já tive meu viés do diário, agora eu já tive meu viés também do H1. Então a gente tem aqui H1 compra também. Então eu vou botar aqui, ó, H1 compra. Fechou? E do H1, o que que eu fiz? Eu desci ali pro 5 minutos, entendeu? E lá nos 5 minutos, o que que eu vou buscar, rapaziada? Nos 5 minutos eu já sei que o diário tá para compra no curto prazo, H1 está para compra no curto prazo. Eu vou buscar o quê? Compra nos 5 minutos. Se eu identifiquei que os tempos gráficos anteriores estão para uma direção e um viés, eu não vou operar contra, porque quando eu alinho todas as probabilidades, todos os tempos gráficos, de fato eu tenho uma probabilidade maior de uma operação dar certo, entendeu? Então aqui nos 5 minutos, eu tô sem o meu replay gráfico, rapaziada, que eu tô sem a minha conta premium do TradingView, mas logo logo eu vou conseguir e eu vou voltar com o replay gráfico, mas por enquanto eu vou fazer dessa forma aqui, tá bom? Então galera, achei um jeito aqui de mostrar mais ou menos como que tava, tá? Eu tive toda essa análise ali do diário, e daí eu desci pro H1, eu tive a análise do H1, eu desci para os 5 minutos. Beleza? Aqui nos 5 minutos, era 9 horas da manhã, nesse horário, beleza? Então iniciou a sessão operacional e eu tinha essas informações aqui. Só que eu já sabia que eu poderia comprar e eu deveria comprar até essa região, que é a região dos 50% do fluxo do H1, tá? Eu vou tirar essas linhas aqui para não complicar a mente de vocês, mas o foco principal está em comprar até essa região aqui para depois buscar vendas para continuar o fluxo de baixa, entendeu? Então é basicamente isso, estava totalmente favorável para a compra no início da sessão operacional. Então a sessão se iniciou e o gráfico foi passando, tá? Eu tô sem o replay, então vou fazer dessa forma. E eu fui caçando alguma oportunidade para mim entrar de fato nos 5 minutos que faria sentido, tá? E o que que eu caço? O ponto de interesse e de fato uma região favorável ali para mim comprar, entendeu? Então aqui o gráfico foi subindo e de fato nada interessante até esse momento, só que aqui o gráfico me deu um ponto de interesse. Então aqui, galera, ele deixou uma região de demanda, order block, enfim, você chama como você quiser, eu chamo de ponto de interesse, mas pode ser uma região de demanda também. Quando o gráfico sobe, ele vai deixando regiões de demanda, que são regiões onde o gráfico tende a voltar para continuar a movimentação, entendeu? Então, na maioria das vezes, vai ser um candle contrário da região que ele está subindo. Se ele está subindo, ele vai deixar um candle negativo. Aqui, ele vai continuar subindo de fato e depois vai voltar nesse candle para continuar subindo novamente, entendeu? Se ele está caindo, ele vai deixar um candle positivo aqui, entendeu? Ele vai cair para depois voltar nesse candle positivo e continuar caindo, entendeu? Então foi basicamente o que aconteceu aqui, ó, galera.
entendeu? Ele deixou aqui, ó, por exemplo, aqui também, ele deixou esse candle negativo, subiu, esse pavio retraiu e continuou subindo. É basicamente o que vai acontecer depois. Ó, ele deixou ali aquele pontinho de interesse e eu já tinha marcado, entendeu? Então eu tinha esse ponto de interesse marcado e eu estendi ele ali pro lado. Deixa eu só marcar aqui. Pronto, eu tinha assim marcado, tá? Aí eu esperei o quê? Eu esperei o gráfico voltar. Voltou. E o que eu sempre espero, que vocês já sabem, o candle de intenção. E cara, olha isso. Ele deu o candle de intenção, que foi esse candle que reagiu na região. Muita gente me pergunta, José, o que é o candle de intenção? Que é o meu gatilho de operação, galera. O meu gatilho de operação é isso aqui, ó. É um candle que vem na região de ponto de interesse e fecha reagindo a favor do movimento que eu quero pegar. Ou seja, ele reage na região de ponto de interesse, me mostrando que realmente aquela região teve uma relevância no gráfico. O que eu fazia antigamente? Eu tinha a região de ponto de interesse aqui marcada e eu deixava uma ordem pendente com o stop aqui no fundo. Enfim, uma ordem normal, só que uma ordem pendente. E o que o gráfico acabava fazendo? O gráfico acabava passando reto, consequentemente me estopando. Eu levava bastante stop assim, porém eu conheço, novamente falando, eu conheço pessoas que operam dessa forma e ganham muito dinheiro, e não existe certo ou errado, existe o que faz mais sentido para cada pessoa seguir, tá? E daí depois eu adaptei o que pro meu operacional? O candle de intenção, que é esse candle aqui. Tá, esse candle cinza, como vocês podem ver. Ele veio aqui... Ah, José, como tu soube que era esse candle que você iria abrir a operação? Vocês podem ver que todos esses candles anteriores, eles tocaram na região, mas nenhum fechou positivo, entendeu? Nenhum candle fechou positivo, ou seja, não rolou um candle de intenção, um candle que me mostre, pô, agora eu quero subir porque eu respeitei nessa região. E é justamente o poder, né, a função do candle de intenção. Então ele veio aqui, ó, nenhum candle anterior tocou e fechou positivo, esse candle fechou positivo, esse candle aqui, ele tocou e fechou positivo, ou seja, ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima, fechou positivo, dando uma intenção que o preço queria subir. Então o que eu fiz? Eu abri a operação, tá? Eu abri a operação aqui com o stop no fundo. Vocês podem ver, o stop ficou aqui, tá? E alvo de 1 para 3, padrão, entendeu? O que eu sempre faço todos os dias, galera, entendeu? E de fato, o gráfico foi passando, e a operação me deu um take, beleza? E depois que a operação deu take, olha a movimentação que ele fez. Reparem nessa região aqui que é o 50% do fluxo do H1. Ó, o preço chega na região do 50% do fluxo do H1 e despenca seguindo o fluxo de queda. Ó, vocês podem ver que o gráfico despencou. Quando eu tenho um take cedo, eu já saio do gráfico assim que eu dá take, entendeu? Então eu vou fazer qualquer outra coisa. E foi o que eu fiz. Eu nem vi essa movimentação acontecer durante o dia, tá? Então é basicamente isso, rapaziada. Essa foi a operação de hoje. Ah, José, mas daí você não espera liquidez? Depende, rapaziada. Por isso que é a importância do contexto gráfico, entendeu? Aqui a gente teve H1 comprador, a gente teve aqui embaixo também, eu posso botar o M5 compra. Deixa eu botar aqui para vocês lerem. A gente teve também o candle de intenção e a gente teve liquidez. A gente teve várias coisas aqui que tiveram confluência para a gente abrir essa operação. José, cadê a liquidez que você sempre espera? É novamente falando, depende do contexto gráfico. Olha aqui, no diário, a captura de liquidez aconteceu aqui, entendeu? No diário aconteceu aqui e no H1, de fato, a captura de liquidez aconteceu nesse candle também, que foi essa região aqui de trás, tá? Então, nesse caso, cara, ele já capturou liquidez, entendeu? Ele já capturou liquidez aqui. Vai ter vezes que o candle vai fechar com o corpo, entendeu? Ele só vai estar seguindo aqui, de fato, o fluxo dele, fechando com o corpo e não deixando nenhum pavio ali de captura de liquidez. E nos tempo gráfico de 5 minutos, o gráfico vai ter que fazer uma movimentação de captura de liquidez, que é mais ou menos essa movimentação aqui, tá? E daí ele sobe, entendeu? Então, nesses casos, eu espero sim uma captura de liquidez, mas quando o gráfico já capturou uma liquidez antes, né, que de fato tinha um fundo aqui atrás, o gráfico vem e captura, eu só espero de fato os pontinhos de interesse para surfar junto à movimentação. Então, cara, é basicamente isso, mas não se preocupem, galera, que eu vou explicar literalmente tudo detalhado sobre cada tópico, né, na playlist de estratégia que eu vou lançar, entendeu? Aqui no meu canal já tem a playlist de mentalidade, já tem a playlist de gestão, que eu tô produzindo os vídeos da playlist de gestão, e em breve eu vou lançar também a playlist de mentalidade, onde eu vou abordar cada tópico desse, só a parte aqui de compra e venda dessa ferramenta, né? Só a parte de ponto de interesse, só a parte de fair value gap, só a parte de sessão operacional. Cara, literalmente tudo, beleza? Então, pessoal, aqui no MetaTrader, como vocês podem ver, o ponto de compra foi exatamente quando o candle de intenção dos 5 minutos fechou e o ponto de saída foi em 3R, tá? A operaçãozinha que pagou ali 1.600
14 dólares, tá? Como vocês podem ver, aqui ó, 1.614 dólares. E é basicamente isso. Agora bora anotar essa operação no diário de trade. Então aqui no diário de trade, né galera, que vocês já sabem qual que é. Eu não sei qual opção de cor aqui é melhor para filmar agora, mas eu acho que vou deixar no preto. A gente tem esse mês aqui sem nenhuma anotação, como vocês podem ver. Eu posso puxar o último mês aí, tá tudo registrado também. Aqui a gente tem a curva de crescimento das operações, né? E é basicamente isso, fechou? A gente também tem os últimos 3 meses, também tudo registrado aí 100%, tá? Sem segredo nenhum. Tem a curva de crescimento aqui, deixa eu botar aqui no branco que eu acho que é melhor um pouco, tá? A gente tem aqui também os últimos 6 meses, tá? Tudo registrado 100%, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, literalmente todas as decisões que eu tomo, tá? Então é basicamente isso. Vocês podem ver que, cara, quem faz o certo não tem erro, é só questão de tempo pro jogo virar. Vocês podem ver que tem os períodos ruins, eu já registrei aqui no canal algum período ruim meu, no mês ali, no início do ano eu tive um período bem ruim. E, cara, olha isso, vocês podem ver que não tem segredo. É só você continuar no período ruim fazendo a mesma coisa que você faz no período bom. E, consequentemente, a conta sempre vai fechar, porque no período ruim você perde pouco. E no período bom você ganha um monte. E a conta sempre fecha, porque o risco-recompensa, de fato, faz a conta fechar. Entendeu? Então, aqui, cada perca era 1 que eu perdia. E cada ganho era 3 ou 5 que eu ganhava. Então a conta sempre fechava, e a conta sempre vai continuar fechando, entendeu? Então é basicamente isso, rapaziada. É tudo registrado aí pra vocês, e bora aqui para o calendário, que é o que importa de fato. Deixa eu botar aqui no layout preto novamente. Aqui no calendário, a gente tem o mês de outubro sem nenhuma operação, e o mês de setembro com a operação, mês de agosto, mês de julho, junho, enfim, cara, literalmente tudo registrado aí pra vocês, né? Aqui no dia de agosto, o dia da operação foi o dia 7. Então eu venho aqui no dia 7 de outubro, clico no dia 7 e aqui em cima eu clico em nova operação, tá? Clico aqui em nova operação. Então aqui, após clicar em nova operação, vai abrir essa janelinha de registro da operação. Eu vou digitar o ativo, que foi o GBP/USD, o resultado, ele foi um win-loss, o break-even foi um win, o resultado financeiro foi 1.614,15, tá? Então tá aí anotado, e o risco-retorno foi 3R, que foi o meu take, tá? Eu vou adicionar um comentário aqui e eu já volto, rapaziada. Então, vamos acompanhando até o final. Pronto, pessoal. Acabei de deixar o comentário dessa operação aqui, ó, como vocês podem ver. Vou dar um zoom ali para vocês lerem. E basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. O gráfico do diário estava meio que lateral, porém ele capturou uma liquidez de um fundo anterior. Isso me mostrou que o gráfico poderia subir. O tempo gráfico do H1 estava em um fluxo de baixa, porém em um momento de retração, e também capturou uma liquidez de um fundo anterior. E no tempo gráfico de 5 minutos, ele começou a retração do H1 deixando um ponto de interesse, o gráfico voltou e deu queda de intenção. Cara, básico, mas ao mesmo tempo parece complexo. Mas de fato, rapaziada, quando a gente alinha os contextos, os gráficos, a gente alinha os detalhes, de fato a conta sempre fecha e faz muito sentido, entendeu? Pode ser que você não tenha uma visão tão avançada e você tá achando que é um negócio, meu Deus, extremamente complexo. Mas, cara, é um negócio extremamente fácil, tá? Então eu anotei aqui, tá? Todo o registro da operação, como vocês puderam ver. Tá o nome do ativo, o resultado financeiro, o resultado ali do risco-retorno, o comentário, e o que falta é a print da operação. Então, para pegar a print da operação, a gente vem aqui no TradingView, tá? Vem na operação, que no caso foi essa daqui. Beleza? Simples. Deixa eu dar um zoom só aqui. Pronto, a gente tem a operação na tela, e o que a gente faz? A gente pega e de fato clica aqui em cima nessa câmera, tá? Clicou na câmera, clica em copiar link. Após clicar em copiar link, foi copiado para a área de transferência, vem aqui no diário de trade em URL e clica em Ctrl V na URL e clica aqui em salvar. Pronto, vai salvar a print aqui, clica em salvar, pronto, operação salva com sucesso, tá? Ó, deixa eu abrir o diário de trade para vocês verem. Pronto, tá aqui registrado no calendário, se eu passo o mouse por cima eu tenho acesso, tá? Deixa eu botar aqui na claridade. E ela fica registrada no dia 7 de outubro, tá? Eu posso abrir aqui, posso ver o comentário aqui também da operação, tá? Então, cara, é basicamente isso. A primeira operação do mês aí foi feita com sucesso, tá? Na segunda semana do mês. Essa semana aqui eu perdi porque vocês acompanharam aí o que aconteceu na minha vida. De fato, eu tentei ser roubado ali. Uma pessoa hackeou minhas contas e tentou remover os meus fundos, né? Por cripto e tudo mais. Mas enfim, tá tudo resolvido, tudo 100%, tá? Então, cara, é basicamente isso, não tem muito segredo. Todas as operações que eu deixo registrado aqui, rapaziada, é tudo a mesma coisa, entendeu? Eu posso voltar nos comentários, ó. Eu tenho todos os contextos de todos os comentários ali,
tudo anotado 100%, todas as prints das operações. E vocês podem ver que, cara, não tem segredo nenhum, é só fazer o básico bem feito todos os dias. Desde a operação que me dá stop, a operação que me dá 0 a 0, até a mesma operação que me dá take. Eu faço literalmente a mesma coisa em todas as operações. O resultado é apenas uma consequência de um trabalho bem feito, tá? Então, por exemplo, as operações de setembro também, tá tudo aí, os comentários, tudo anotado 100%, tá? E agora bora iniciar o mês de outubro aí da melhor forma, tá, galera? Então, essa daí foi a operação, tá? A primeira operação do mês de outubro aí, uma compra no GBP-USD. O GBP-USD já patrocinou um mês muito próspero, né? Um início de mês muito próspero para nós. E agora eu vou clicar aqui em backup manual, tá? Porque daí eu tenho todas as operações salvas se caso um dia a plataforma dá algum erro, entendeu? Eu tenho as operações salvas aqui e quando ela dá algum erro é só clicar em restaurar backup, fechou? Então é basicamente isso, rapaziada. Bora que bora, bora iniciar aqui, ó. Deixa eu abrir o dashboard para mostrar para vocês. Ó, o mês já começou a ficar bonito, hein, galera? Ó, que coisa linda, verdão. Então, bora que bora. Então é isso, pessoal, sem segredo nenhum, eu tô indo dormir agora, já são 2h43 da manhã, então essa é a realidade de uma pessoa e um jovem que realmente vive do mercado, tá? Então, cara, eu não faço nada de demais, eu não invento coisa que eu não faço, tudo que eu faço tá literalmente tudo registrado aqui no canal há mais de 6 meses. Então não tem como dizer que os resultados que eu tenho são sorte, porque não são. Entendeu? São apenas um trabalho bem feito todos os dias. Não precisa ser uma pessoa extremamente 100% que não erre em nada para vencer no mercado. De fato, é só você ter 3 pilares alinhados, que é o que eu sempre falo: a mentalidade, o operacional e a gestão, entendeu? Onde você tem regras definidas para seguir todo santo dia. E é isso que vai te garantir o sucesso. É isso que garante o meu sucesso no mercado. A partir do momento que eu deixo de seguir as regras, eu não estou mais sendo um trader consistente e lucrativo. Fechou, rapaziada? Então agora eu vou ir dormir, sem segredo nenhum, tá? Amanhã é mais um dia, amanhã é quarta-feira, mais um dia extremamente próspero aí, pra gente buscar boas oportunidades. E é isso, ó o quadro do Fuscão aí. Fechou? Então me siga lá no Instagram, galera, FXJoséG, tá? Vão acompanhando como que vai ser a minha semana, vão acompanhando como que vai ser o final de semana também. E mais um registro simples, tá? Pra quem tá me conhecendo agora, saiba que, cara, todos esses vídeos aqui, mais de 180 vídeos que tem no canal, eles são apenas um registro da minha vida, um registro simples da vida real de uma pessoa que realmente vive da parada, de uma pessoa que nunca vendeu nada, nunca vendeu um curso, nunca vendeu uma mentoria, nunca vendeu uma sala, cara, nunca vendeu literalmente nada. Tudo que foi construído, tudo que essa pessoa fez foi com o mercado financeiro, foi com o Forex, e esse é o meu registro diário, tá? Então é basicamente isso, rapaziada. Vamos acompanhando a rotina de alguém que vive 100% todos os dias, arrisca a própria pele no mercado todo santo dia. Então, dê o like nesse vídeo, me siga lá no Instagram, FXJoséG, tá? E é o mesmo nome do meu canal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, bora que bora!